Olá, amigos, professores e orientadores que acompanham a TV Comunitária de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este é o TV Simpro, aqui na TV Comunitária de Brasília, todas as terças-feiras, às 17 horas. Para vocês que estão acompanhando pelas redes sociais, pela fanpage do Simpro ou pela fanpage da TV Comunitária, vocês podem enviar perguntas. Nós vamos falar nesse programa sobre os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Conosco aqui no estúdio, a coordenadora da Secretaria para Assuntos e Políticas para Mulheres Educadoras do Simpro, Vilmara Carmo. Oi, Vilmara, tudo bem? Tudo bom, boa tarde. E também a professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mestra em Filosofia, Diliola Mendes. Oi, Dili, tudo bem? Olá, tudo jóia. Sejam bem-vindas. Obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, esse tema é um tema polêmico e precisa ser muito debatido. Então, vocês podem enviar perguntas que elas vão responder aqui ao vivo no nosso programa. Tá bom? Para começar, eu vou pedir para a Vilmara falar para a gente um pouquinho sobre o resgate, né? O que vem a ser esses 16 dias de ativismo internacional e os 21 dias de ativismo nacional. E por que tem essa diferença, né? Na quantidade de dias? É simbólico? É devido a algum fato histórico? Então, na verdade, essa é uma data que entrou na agenda da ONU Mulheres desde a década de 90, por conta de um fato pontual de um jovem universitário no Canadá que trancou algumas colegas de curso de engenharia, né, e matou essas meninas e depois ele se matou, como um protesto de que aquele espaço não era o espaço das mulheres. E aí, por conta disso, começou essa campanha, né, internacional pelo fim da violência contra as mulheres, e que nesses 16 dias os países, né, aí que integram a ONU debatessem e discutissem essa questão da violência com mais afinco. Mas aqui no Brasil, por conta da violência ser muito grande com relação às mulheres negras, né, ser maior do que com relação às mulheres não negras, a gente começa a campanha no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra. Então, falar de consciência negra no nosso país, a gente não pode deixar de falar da violência contra a mulher negra e questionar-nos por que essa mulher sofre mais violência, né, pela questão racial, com certeza, enfim. É por isso que tem essa diferença dos 16 para os 21 dias. Nós sabemos que é uma luta constante, a luta contra a violência, né? E, especificamente, essa secretaria está planejando o que para a campanha de 2017? Nós sabemos que todos os anos vocês estão bem ativas, mas para 2017, o que vocês estão bolando? Assim? Acho que já tem um tempinho que a gente consegue unificar a agenda, né, da Secretaria de Mulheres do Simpro com os movimentos sociais de mulheres no DF, com o Fórum, com a Secretaria de Mulheres da CUT, com outras entidades sindicais, porque essa não é uma luta restrita da educação dos sindicatos professores e professoras, né? Ela é uma luta de todo o DF, de todo o Brasil, mas especificamente da agenda, a gente começou a pautar dentro do movimento feminista que a gente tem o 8 de março, que é uma data importante, que a gente tem que se organizar, que a gente tem que se unificar e fazer uma coisa mesmo nessa perspectiva de luta, e a gente tem então os 21 dias de ativismo pelo fim da violência. Então são dois momentos, um no primeiro semestre, né, e é bem legal isso porque divide o ano, né, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. E a ideia é a gente fazer no dia 24 de novembro, lá no nosso sindicato, uma mesa para debater a questão da violência contra a mulher aqui no Distrito Federal. E a gente vai estar convidando várias personalidades do DF, várias mulheres de vários campos de atuação que têm a experiência, que têm a leitura dessa situação da violência, para a gente estar refletindo como que a gente pode reduzir, né? O ideal seria acabar com a violência, mas como que a gente pode influenciar de fato para o fim da violência. Então, no dia 24, lá no Sindicato dos Professores, a gente vai ter essa mesa, esse momento que a gente vai reunir aí não só as mulheres educadoras, mas todas as mulheres que tenham interesse em participar e debater a questão. Claro, seria interessante a gente passar também a agenda da secretaria, né? Uhum. Fora essa mesa, o que mais que vai Então, aí tem algumas agendas que são assim, por exemplo, no dia 25 de manhã a gente vai ter uma agenda na Feira da Ceilândia, mas aí não é uma agenda da secretaria, é uma agenda da CUT,
com as mulheres do DF, de partidos, de movimentos sociais, né, onde a gente vai fazer uma intervenção teatral, nessa perspectiva de debater lá com a população que está ali, que está em volta ali na feira, essa questão da violência. E a gente tem uma outra agenda também, durante a semana, nas cidades, aí as mulheres estão se organizando, né, de diversos movimentos, e a Secretaria vai estar se somando aí a essa agenda. Perfeito. Vamos aproveitar que a gente tem uma mestra aqui em filosofia para debater mais profundamente a questão da igualdade de gênero. Dili, em que medida que essa igualdade de gêneros diminui a violência ou se ela de fato aumenta a violência? Qual que é a sua avaliação? Na verdade, eu queria deixar claro assim, que eu não sou uma pesquisadora especificamente de violência. Mas eu me considero habilitada, né, para participar desse debate, pela minha pesquisa, minha formação e também pelo meu ativismo na Secretaria de Educação desde que eu entrei. Então, eu tenho militado nessa temática com as alunas e alunos na escola e depois eu fiquei algum tempo na Escola de Formação de Professores, a EAP, trabalhando no enfrentamento diretamente à violência de gênero, porque a gente trabalhava com formação de profissionais da educação. E essa temática é muito interessante, porque parece paradoxal a gente pensar, né? Como que a igualdade, ela pode, a igualdade de gênero, ao invés de solucionar a questão da violência, ela pode aumentar a questão da violência. Porque a gente questiona muito, né, na filosofia o conceito de igualdade. O conceito de igualdade, na verdade, ele é fundado em um conceito que é o conceito de natureza, de ordem natural, que define papéis diferentes para homens e mulheres. Então, pensando politicamente, igualdade, na verdade, seria, se a gente for pensar lá no século XV, XVI, igualdade seria homens e mulheres cumprindo o seu papel, e cada um tendo um papel definido. Então, quando a gente pensa em incluir simplesmente todas as pessoas, homens, mulheres, né, todas as pessoas, num sistema específico político e social, a gente já está subentendendo que existem papéis diferenciados. Então, para a gente na luta sobre essa questão de gênero, não basta pensar em igualdade. A gente precisa trazer mulheres para ter oportunidades iguais, mas problematizar isso. Quando eu incluo as mulheres no trabalho, na educação, na política, eu vou manter as relações da mesma maneira? O que precisa ser feito para que, de fato, as mulheres possam ser incluídas da maneira como elas são, aproveitando toda a tradição de saberes que a gente foi produzindo historicamente e que foi silenciado? Então, não é simplesmente incluir numa sociedade da maneira como ela está, mas a gente precisa pensar quais as modificações são necessárias para que, de fato, as mulheres possam participar e intervir e criar a própria vida, criar a própria história, poder ter autonomia, poder escolher. Então, é uma questão que é complexa e, às vezes, a gente se mantém só na luta pela igualdade sem pensar o que significa isso. Então, atualmente, a minha pesquisa, né, eu estou fazendo doutorado na UNB, também na filosofia, tem sido focada nesse ponto. O que significa igualdade? E aí eu tenho estudado filósofas feministas e movimentos feministas que é chamado feminismo da diferença, que busca justamente tentar entender o que é o feminino. Claro que não é de uma perspectiva essencializada, né? Se o feminino seria isso ou seria aquilo, mas o que significa... Ou estereotipada, que é o que a gente já tem, né? A gente constrói, e na educação a gente vê muito isso, né? É interessante porque professoras e professores chegam para os cursos de formação na EAP, a primeira pergunta que a gente faz é, na sua escola, né, tem violência de gênero, tem machismo? E muitas vezes os professores da educação infantil ou os professores de escola-classe falam, não, na minha escola não tem isso, porque eu trabalho com crianças. E aí, quando a gente vai ver como que a educação é construída com as crianças, a gente vê os estereótipos de gênero sendo muito afirmados. Né? Isso porque é uma violência. Isso é uma violência. Começando pela questão rosa de menina e o azul de menino. Há uma ditadura do rosa pesada em cima, né, disso. E isso é tão forte, porque essa ditadura do rosa, às vezes, as próprias crianças de 3 anos reproduzem. A gente teve uma professora, que era professora de educação infantil, que nos relatou que ela tinha um aluno que tinha uma irmã mais velha, um aluno ele não tinha nem 4 anos, tinha uma irmã mais velha, ele herdava
as roupas e os sapatos da irmã. Um dia ele foi com o chinelinho da irmã, que nem era rosa, era laranja com rosa, e que ele foi rechaçado pelos coleguinhas de 4 anos. Então a gente vê como isso está introjetado. E a questão, né, assim, por que a igualdade, entre aspas, né, quando a gente começa a ocupar muitos lugares sociais, por que isso pode gerar violência? Porque, querendo ou não, incluir outros sujeitos, né, no processo histórico, na cultura, na sociedade, gera crises. Porque incluir outros sujeitos quer dizer modificações. Redistribuição do espaço social, né? E do poder. Com certeza. Né? Exatamente. E as pessoas se sentem ameaçadas, independente da esfera que ela se encontrar. Exatamente. Tem uma questão que é interessante, que nós vivemos numa sociedade culturalmente machista. Não só de homens machistas, mas também de mulheres machistas, por exemplo. Então, por exemplo, na avaliação de vocês, o que pode ser feito para evitar, para transformar essa sociedade, com base na educação, claro? O que pode ser trabalhado essencialmente por se tratar de um machismo cultural? Na verdade, eu tenho pensado muito sobre uma questão que a Angela Davis, né, que é uma filósofa e ativista americana, feminista negra, muito interessante, que vem militando desde a época das Panteras Negras, né, nos Estados Unidos, ela coloca uma questão que o feminismo ele é tratado a partir de várias temporalidades. O que significa isso? A gente tem que pensar tanto a perspectiva mais imediata, como pensar em leis, em ações, em redes de proteção para evitar que as mulheres morram, por exemplo. Então a gente precisa de coisas mais imediatas, mas tem uma perspectiva temporal que é mais utópica, e não utópica no sentido pejorativo, porque infelizmente a gente trabalha esse conceito de utopia de uma maneira equivocada, né? Utópica é pensar quais as críticas à sociedade que a gente vive, a gente pode fazer para que a gente consiga imaginar outras formas de sociedade. Então, o feminismo também ele precisa atuar nessa perspectiva de pensar outras estruturas sociais. E aí existem várias perspectivas, né? Existem feministas socialistas, feministas negras, feministas indígenas, né? Tem a militância queer, que tenta, né, incorporar todas as formas de identidades e várias outras. As ecofeministas. As ecofeministas, enfim, são várias. Só que a gente precisa realmente pensar como, a partir do feminismo, que é um movimento que tem muita vitalidade, isso é uma coisa interessantíssima, assim, porque o feminismo ele está sempre se reinventando. E isso politicamente é algo que todos os grupos, todas as militâncias têm que aprender. Porque a gente tem que sempre se reinventar a partir dos movimentos históricos, das novas demandas. Então, como que a gente pode pensar outras maneiras de realmente transformar? E transformar a sociedade não é só uma transformação material, que é fundamental. Porque as mulheres sem oportunidade, sem salários iguais, sem oportunidade de estudar, sem ter equipamentos sociais que possibilitem que elas vão ao trabalho e os filhos fiquem, bem fiquem cuidados. seguros, bem cuidados. Sem isso, a gente não consegue nenhuma transformação. Mas não basta uma mudança material. A gente precisa pensar como transformar a cultura, como transformar a educação, como transformar a psicologia. Né? Precisa de uma transformação psicológica das mulheres, que a gente sabe que muitas mulheres, nós, na verdade, aprendemos formas de relação, principalmente as formas heterossexuais, em que a gente tolera muitos abusos. E a gente acha que é normal, porque afinal de contas é natural, porque afinal de contas nós mulheres somos mais cordatas, né? A gente consegue ser mais pacífica, a gente consegue lidar mais com os conflitos, a gente pode abrir mão quando a gente está sendo violentada, porque o outro está tão cansado, ou está tão nervoso. Sofrido, né? Tão sofrido. Então, assim, a transformação, ela tem vários âmbitos. E outra coisa importante da gente pensar, que às vezes a gente pensa assim, que é uma coisa que a gente aprendeu com a lógica do capitalismo. Que se eu quero mudar algo, eu preciso mudar muito rápido. Se eu não consigo mudar rápido, a minha ação não tem valor. E na verdade não, a gente precisa pensar a longo prazo. Principalmente porque é cultural. Exatamente. Então a longo prazo. Não tem outro jeito. E a gente tem que saber que a nossa ação, né, às vezes em militância, às vezes na sala de aula, às vezes acolhendo uma menina que foi abusada, que foi assediada na escola, a gente tem que saber que essa ação, ela repercute no futuro. Então a gente não pode se desmobilizar. Por isso que eu acho que os 21 dias são muito importantes, mas essa mobilização ela devia ser constante. E constante tendo as mulheres, as diversas mulheres, os diversos sujeitos como protagonista da sua ação política. Isso é outra coisa que faz muita diferença. Com certeza. Uma coisa que ela colocou na fala dela que é interessante destacar, que é a questão assim, do desnaturalizar. Né? Então,
tudo é colocado e até a forma, a metodologia da gente dar aula é assim, você traz uma verdade pesquisada, um conhecimento humano produzido em determinado momento histórico e você traz para a sala de aula aquele conhecimento de uma forma estática e a estudante tem que receber aquilo dali, né? Então, a partir daquilo dali, você já começa um método que é extremamente conservador, né, que não cabe só aos conservadores, quando a gente enche, aquele fulano é conservador, determinado candidato à presidência. Não, a gente tem uma pedagogia muito conservadora, né, e aí essa pedagogia ela precisa ser mudada. A gente tem que ensinar as nossas crianças a questionar o porquê, né, que é o famoso senso crítico. Né? O famoso senso crítico de, mas por que isso? Mas por que isso? Né? Questionar, mas por que menina não pode jogar bola na hora do intervalo? Por que só os meninos têm esse direito e as meninas ficam restritas ali ou limitadas a um elástico, né? Enfim, então tudo isso, agora a gente foi educado dessa forma conservadora e a gente reproduz essa forma conservadora na hora de dar aula. Precisa estar muito atento, né, para não reproduzir. Preciso estudar. Então eu falo assim, a categoria precisa estudar. Categoria de professores, categoria do magistério tem que estudar. Sempre está estudando. A gente nunca sabe tudo, né? Quem dera, né? A gente não sabe nem a metade. Mas a gente tem que começar a rever os nossos conhecimentos. E não só as professoras, né, Vilmara? Os professores, principalmente porque os meninos vão se espelhar também. Sim, e ele mostrando essa transformação. É um impacto muito forte na formação dos jovens, né? A forma de dar aula tem que ser modificada, é um desafio. Eu também não estou trazendo aqui, esse povo do sindicato está trazendo uma nova... Não, a gente tem que começar, peraí, isso está surtindo efeito? Né? E aí a outra coisa que a Dili falou, assim, do acolhimento da garota que é vítima de violência, né? Ou a gente muitas vezes presencia violência nas salas de aula e a gente finge que não vê, porque também a gente quer naturalizar, porque também a gente não quer se envolver, a gente se acomoda ali dentro daquele nosso quadradinho, aquela minha maneira, então eu não quero me envolver, a gente vê o menino passando, a menina passando e o menino dá um tapa na bunda da menina e a gente, não, foi só um tapinha, né? Não tem a música, só um tapinha não dói e tal, e eu finjo que não é comigo, eu finjo que não é na minha aula, vai que eles vão esquecer aquilo ali, já vão voltar para o meu conteúdo, a minha forma, né? Então, eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. Perfeito. Tem uma questão que é interessante, por exemplo, um comentário dentro desse questionamento. Eu faço parte do movimento de escotismo, né? E os escotistas, que são os adultos que trabalham com as crianças de forma não formal, um método educativo não formal, fazem cursos para prevenir situações de abuso. E um dos cursos, lembrei de um comentário que é interessante, um dos cursos, que são até EAD, que os pais podem fazer e tudo mais, é você identificar a situação de abuso. E uma premissa é o quê? O que você deve fazer com uma criança que você acha que sofreu abuso, que chegou até você? A primeira premissa é acreditar no que ela vai dizer pra você. Sempre. E tem muitas mulheres que não falam porque elas acham que as pessoas não vão acreditar, se sentem inibidas porque não contam o que aconteceu. Porque quando uma conta, a outra conta, aí vai dividindo. Ou porque vão né? culpá-la, né? Não, você não sofreu isso, você provocou, você estava com shortinho, você estava na hora errada. Então é uma coisa, é um assunto importante se debater para que as meninas se empoderem no sentido que não, isso é abuso. E você precisa falar, não precisa esconder. Sim, eu acho que você está abordando também uma questão que é a coisa do conhecimento sobre o que é a violência, né? Isso é fundamental. Você fazer esse trabalho numa escola, muitas jovens vão perceber que elas são vítimas de violência. E muitas vezes até pelos próprios professores, né? E aí a gente tem casos de denúncias de assédio aqui no DF e a gente sabe que isso é muito mais comum do que apenas esse assédio que foi denunciado por um conjunto de estudantes, né? A gente sabe dessa situação e aí o assédio pressupõe uma relação de poder, de autoridade, de hierarquia. E se as alunas não têm conhecimento de que aquilo não é natural, de que aquilo é uma violência, de que elas têm direito de reverter aquilo dali, de reivindicar a dignidade delas, elas vão sofrer o assédio, vão vivenciar aquela experiência, vão ficar com trauma para si, vão guardar aquilo e só lá na vida adulta, com 25, 26 anos, é que vão, eu vivenciei uma situação dessa. Assim como as relações, vão levar para dentro das suas relações. Exatamente. Então, assim, é fundamental a educação nesse aspecto, de ensinar o que de fato é o que é o conjunto, né, de concepções da nossa sexualidade, o que é o direito de ser, de desenvolver a sua sexualidade. E é importante destacar para quem está assistindo sua liberdade. Que a educação não é um papel que compete apenas para os professores e orientadores.
É um papel que compete principalmente aos pais, né? As famílias. Chegarem e conversarem, né? Os responsáveis, os pais. Exato. As famílias mudaram, mudaram não, na verdade, se aceitam os formatos sempre existiram. Mas é uma questão que é problematizada de uma forma, muitas vezes, pela grande mídia, totalmente equivocada. Ah, você é linda se você tá do jeito aqui. Se você não tá assim, você não se encaixa. Tem que dar um jeito de você se encaixar. E o linda é sempre algo estético. Né? Então é importante, é uma pauta muito extensa, né? A pauta muito extensa. Eu acho que é importante, assim, a gente tem que valorizar o trabalho que já acontece na Secretaria de Educação. Porque eu penso que, às vezes, né, os professores que estão, e às vezes até em lugares mais distantes, ou não necessariamente distantes, mas que se sentem sozinhos e se deparam com uma situação de violência, eles não sabem o que fazer, não sabem onde procurar. Né? E a gente tem na nossa rede, há algum tempo já, trabalhos bem consistentes, né? que apoiam os professores, as professoras, os orientadores, as orientadoras, para poder saber, tá, teve violência com uma aluna, ou teve assédio, ou enfim, são violências diversas que a gente recebe. E contra as mulheres ainda mais do que outras violências. O que fazer se uma aluna ou um aluno chega até mim e relata isso? Então, assim, procurar os cursos de formação, né? Tem o curso que foi um desafio, né? Toda uma construção que é o Maria da Penha Vai à Escola, que ele é construído em parceria com o TJDF, com o Ministério Público legal. e outras entidades. Esse curso ele é muito interessante, ele está sendo oferecido, tem um e-book e tem o livro físico também, que já foi publicado, e ensina quais são as redes de apoio. Como fazer, como identificar se realmente é violência. Mas é o que você disse, sempre, é o princípio básico, validar o que a vítima diz. Se a pessoa está dizendo, é porque ela está sofrendo. A gente pode avaliar depois os níveis disso, mas se a pessoa diz, é porque ela está sofrendo. E aí uma barreira para se comunicar, né? Exatamente. E romper essa barreira é tão difícil, porque infelizmente, por tudo que você trouxe, a Vilmara trouxe, a gente é construído pela mídia, construído pela nossa cultura, que a culpa é nossa. Porque afinal de contas, lugar de mulher é dentro de casa, a mulher tem que ser bela, recatada e do lar, né? Eu não sei se vocês já tiveram curiosidade, mas se a gente pega o nosso dicionário, por exemplo, o UAS, se a gente pega as definições de mulher, são mais de 10 definições, né? Acepções que se refere à mulher que não está em casa, que não é do ambiente doméstico, como prostituta, meretriz. Então, o espaço público, né, não foi feito para a mulher. E isso é reiterado cotidianamente, porque a gente não pode sair na rua sem se preocupar se vai acontecer algo com a gente, determinados horários. Né? Se a gente viaja sozinha, na verdade tem essa coisa, viajar sozinha. A gente não está sozinha, a gente está viajando, porque um homem não viaja sozinho necessariamente. Né? Então a gente está sempre se preocupando. E aí que eu penso que é muito importante a gente considerar essa questão do estudo, da gente problematizar, colocar o professor na postura do pesquisador constante. Preparar a aula, na verdade, é um ateliê, porque a gente só constrói uma aula observando quais são os sujeitos que estão diante da gente e que tipo de abordagem eu tenho que ter. Porque não é uma questão de doutrinação, né, como estamos sendo agora questionados. Construção, é né? construção. A educação ela tem que fazer sentido, ela tem sim que ser significativa e transformar a realidade das pessoas. Né? E assim, eu acho que uma coisa do feminismo que é muito importante é que a gente parte do pressuposto que precisa de transformação. O jeito que as coisas estão, elas não estão boas, porque os índices de violência são altíssimos, o índice de feminicídio é altíssimo, então as coisas não estão boas. A gente tem que partir do pressuposto que é necessário transformar. E como é que a gente transforma? Primeira coisa é questionando. Por que a violência existe? Onde está justificada? Como que a gente contribui para reproduzir a violência cotidianamente? E aí, enquanto professora, né, nas nossas práticas educativas, como que a gente reproduz isso? Essa autocrítica ela tem que ser feita constantemente. Então, às vezes a gente acha, eu fiz a minha faculdade, fiz a minha licenciatura, estou pronto, vou só reproduzir conteúdos. Não, a gente está em formação o tempo todo. Professor... acontece com a própria pessoa que é militante. Exatamente. E ela fica assim, e agora? Né? Uhum. E assim, aproveitando que você falou de feminicídio, que é algo que deixa todo mundo assim, até hoje com a cara no chão, porque é algo absurdo, né? Conviver com a possibilidade de que você não estar segura. Uhum. Que um homem pode onde quiser, qualquer horário que quiser, e a gente tem que ficar, cara, esse horário eu não posso descer para pegar meu carro, tá escuro, por exemplo.
Um exemplo simples do cotidiano, né? É importante falar, esclarecer para quem está assistindo o que é conceitualmente o feminicídio, assim, quem pode ser qualquer uma das duas que quiser. O feminicídio, ele é o assassinato de uma mulher por ser mulher, né? Eu sempre dou esse exemplo, eu gosto de dar sempre um exemplo nos debates que é o seguinte: eu vou querer roubar o seu celular, eu sou uma bandida e quero roubar o seu celular, e você não me dá seu celular, então eu te dou um tiro e roubo seu celular. Isso não é feminicídio, entendeu? Isso é roubo seguido de assassinato. O feminicídio é quando uma mulher se recusa, enfim, são casos tão assim, não tem nem outro adjetivo para qualificar, tão bobos, tão bestas. Ela ou se recusa a sair uma noite com aquela figura, ou não quer mais se relacionar, ou não quer, de repente, ter um ato sexual naquele dia, naquele momento. E aí o cara vai lá, por essa questão... Quer se separar. Quer se separar e mata essa mulher, né? Terminou um namoro, a gente viu esse recentemente, né? Lá em Alexânia, a menina lá que tomou 11 tiros. Quer dizer, o cara deu 11 tiros nela por uma questão assim tão superficial, né? Mas está tão intrínseco na nossa cultura que nós não somos nossas, nós não somos nossas donas, né? Que os homens é que nos pertencem. Então, os homens, sejam eles nossos namorados, nossos pais, nossos irmãos, enfim, aquele homem que está com a sua tutela naquele momento, que fica claro, se você disse não, seja lá qual for o não que você disse, dentro desses exemplos mais simples ou exemplos mais complexos, e aí o homem se acha no direito, o homem ou o jovem, ou o adolescente, ou o idoso, porque o feminicídio ele é intrageracional, né? Se acha no direito de ir lá e matar uma mulher, assim, porque ela disse não para ele, porque ela disse não, eu não quero, a minha escolha não é você, a minha escolha não é estar com você nesse momento, a minha escolha não é fazer isso que você está querendo que eu faça agora. E aí ele se acha no direito de ir lá e tirar a vida dessa mulher. E aí tem uma coisa que é importante que a gente perceba e que tá chegando e a gente antigamente a gente falava assim, não, eu conheci um caso de feminicídio, nem tinha esse termo feminicídio, uma mulher foi assassinada, no ano passado. Agora não, agora se você pegar todos os dias, você vai falar assim, nossa, ontem teve aquele caso de Alexânia. Infelizmente, amanhã a gente vai olhar para hoje e vai falar assim, nossa, ontem teve aquele caso lá no Ceará. Aí se você, depois de amanhã não teve aquele caso lá no Piauí. E são casos que são noticiados, porque na verdade existem outros trocentos que não são noticiados. A cada 1h30 uma mulher assassinada no nosso país, dentro dessa especificidade, um feminicídio. Não é porque roubaram a casa dela, o celular, o tênis, não, é porque... E isso é muito forte, as pessoas têm que acordar e falar, peraí, as pessoas e a nossa categoria, e todo mundo tem que acordar e falar, peraí, a gente não pode conviver com isso e achar que isso é normal, porque não é normal, não é natural. E a educação é a grande esperança, né? Com certeza. Tem um dizer que a pessoa só tem o poder sobre você se você der para ela, né? Uhum. Então, o momento da sociedade melhorar é agora. Da sociedade se curar, porque a sociedade está doente, né? Se mulheres morrem a cada 1h30, porque são mulheres, a sociedade está completamente doente. Muito doente, muito doente. Tem um questionamento aqui, que o nosso programa, na verdade, está quase chegando ao fim. Passou tão rápido. Vou pedir para as duas, cada um colocar a sua avaliação. Se a desigualdade de gênero é, de fato, um elemento que potencializa a violência contra a mulher. Uma avaliação de cada uma, né? Sob a perspectiva da filosofia, do ponto de vista de educadoras que vocês duas são. Assim, se você pegar a desigualdade dentro da perspectiva da educação, né? A gente trabalha nessa perspectiva de que a mulher que tem uma maior escolaridade, ela tem mais acesso à informação, ela estuda mais, então ela consegue identificar quando ela está sofrendo esse processo, ou quando as pessoas ao seu redor, as pessoas com as quais ela lida, seja a família, seja os estudantes, enfim, as pessoas do seu círculo ali, seu círculo de amizade, de convivência, ela consegue identificar. A gente parte desse pressuposto e a gente quer acreditar que isso, de fato, seja um mecanismo de empoderar essa mulher para ela combater. Então, nessa perspectiva, a igualdade ou a possibilidade dessa mulher ter maior tempo de escolaridade é um fator que ajuda e muito. A questão financeira, né? O fato da mulher ter autonomia financeira, dela não depender financeiramente do seu companheiro.
Isso é um fator que determina o momento que ela sofre ali os primeiros abusos, eu vou me mudar daqui porque não está dando para ficar aqui, eu não dependo financeiramente dele, então eu posso ir embora. Agora, tem um outro elemento, que é o elemento cultural, que não tem como você mensurar a igualdade e desigualdade na cultura, que é a questão da dependência afetiva, que aí é o cultural, que é aquela coisa assim, a mulher, na nossa sociedade, ela tem que estar acompanhada. Se ela não estiver acompanhada, ela é uma mulher de segunda categoria. Tem até uma música, né? É um ditado, antes mal acompanhada do que só. É uma música, né? Que o Ney Matogrosso interpreta, não sei se é ele que é o autor da música. Mas esse ditado é muito forte e eu vejo muito isso. Companheiras que vivem muito mal com seus companheiros, mas preferem estar ali sofrendo aquela situação de abuso do que, de fato, se libertar e viver uma vida correndo o risco de viver sozinha, solteira. Por quê? Porque socialmente nossa, mas você está sozinha, você tem 45, irmã, 45 anos, já está quase chegando a meio século, não vai arrumar ninguém. É a prisão psicológica e social que a mulher tá. E aí, essa é para mim a principal causa que eu vejo assim, no nosso meio, né, das mulheres se submeterem a abuso. Agora, quando você tem uma questão financeira, quando você tem uma questão intelectual, aí realmente pesa bastante. Mas no nosso meio, eu vejo muito essa coisa da dependência afetiva, é muito forte. Isso é um poder que tem sobre as mulheres. E quando a mulher tenta se desvencilhar daquela situação de abuso, vem a pressão social, você fala, não, mulher aguenta. Aguenta, você casou, você tá com seu marido. Você vai ser desquitada? Você vai andar por aí com isso na sua certidão, desquitada? Que coisa horrorosa, de jeito nenhum. Na verdade, a desigualdade de gênero com certeza aumenta a violência. E a gente tem que pensar que violências são várias, né? Então, às vezes, a gente esquece, assim, que tem violência patrimonial, tem toda a violência estrutural quando você não tem creche, não tem escola, não tem restaurante comunitário, né? São várias violências. Com certeza, se a gente iguala isso, né, materialmente a gente oferece oportunidades parecidas ou iguais, a gente vai reduzir a violência. Só que a grande questão, e aí isso toca muito a minha pesquisa, é que historicamente as mulheres são menos humanas. Então, quanto menos humano, menos direito. Porque o direito ele é construído para as pessoas que são integralmente humanas, né? Quando a gente pensa, então, na modernidade, na época do contrato social, né, o contrato social para a gente poder instituir a nossa sociedade civil, o contrato social foi feito entre quem? Feito entre iguais. Quem eram os iguais? Eram os homens. Porque se definia especificamente que o lugar da mulher era outro. O lugar da mulher era a domesticidade para cuidar dos filhos, educar os filhos. E isso não é, às vezes fica falando que é mimimi de feminista. Não, isso é a maneira como a nossa sociedade foi estruturada. Nós somos menos humanas. E aí a gente pode pensar em todos os grupos desumanizados. A gente pode pensar nos judeus, na época da guerra. A gente pode pensar hoje a população LGBT como é perseguida. Por quê? Porque elas são desumanizadas. E a tentativa de se atingir, né, essa igualdade enquanto humano provoca muitas reações contrárias. Porque a gente não sabe quando eu incluo todas as pessoas, o que vai acontecer? Que tipo de sociedade é essa que permite realmente que todas as pessoas sejam tão humanas quanto? Então, se as mulheres são menos humanas, elas necessariamente vão ser desrespeitadas. E por uma prova que elas são menos humanas é que isso até bem pouco tempo. As mulheres, elas eram tuteladas pelos maridos. Elas não podiam, no século XIX, algumas mulheres, muitas já trabalhavam, mas elas não podiam ter posse das rendas que elas recebiam com o trabalho. Elas realmente tinham um poder paterno sobre as mulheres. Recente, é muito recente. E se a gente for pensar na questão do feminicídio, né, até a década de 70 podia-se matar mulheres em legítima defesa da honra. Então, se a mulher te traiu, eu posso matar porque eu tenho que, né, defender a minha honra. Então, isso é muito recente. Imagina, da década de 70 para hoje é pouco tempo. E da Lei Maria da Penha, né, de 2006 para hoje, também é muito pouco tempo. Então, na verdade, essas transformações, elas são profundas e demoram. E aí eu vou bater na tecla. A gente precisa realmente repensar os nossos conceitos, as nossas estruturas, para não mais desumanizar alguns para humanizar outros. Eu não sei se a estrutura
a nossa sociedade, da maneira como ela é feita, é possível isso. Acho que precisam realmente de modificações profundas. E aí, só para encerrar, eu gosto muito de pensar, junto, né, com a Angela Davis, que ela diz, ela fala sobre a questão do sistema prisional, né, ela é totalmente contrária ao sistema prisional, ela propõe que isso tem que acabar. E aí eu penso para a questão das mulheres. Se a gente quer uma sociedade que não tenha violência contra as mulheres, que não tenha esses índices altíssimos de feminicídio, o que a gente precisa mudar para que isso exista? Como? A gente tem que mudar um monte de coisa. É um caminho longo. É um caminho longo. E todo mundo precisa trilhar esse caminho para chegar, né? No que a gente precisa. Um modelo de igualdade entre iguais, igual você acabou de falar, né? Bom, meninas, o programa hoje a gente se estender um pouquinho. Eu vou pedir para cada uma se despedir de quem está nos assistindo. E eu já vou agradecendo a todos vocês que acompanharam a TV Simpro dessa tarde. Então, Dili, quer se despedir do pessoal? Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, né, para vocês duas. É muito bom poder debater esse tema, porque, como eu disse, não são só os 21 dias. Eu acho que teria que ser todos os dias de nossas vidas e até que a gente realmente consiga erradicar esse mal. Mas eu gostaria muito de finalizar, assim, tentando fazer um apelo para que todos e todas possamos estudar bastante, nos sensibilizar, né, e buscar as fontes para a gente parar de estereotipar e de demonizar essas pesquisas todas de gênero que a gente tem, né, sendo desenvolvidas a partir de muitas lutas das mulheres e de outros grupos, desde a época da Revolução Francesa. Então, assim, para a gente poder ler as coisas antes de questionar, né, para a gente não ficar caindo em simplificações e, de repente, reproduzir isso que está na moda agora de ideologia de gênero, né, sem saber o que significa isso de fato. E, na verdade, eu estava lendo esses dias, né, a grande ideologia de gênero é aquela que não quer enfrentar esses desafios que fazem com que as mulheres, a população LGBT, morra diariamente. Isso é ideologia de gênero. Porque as estudiosas, nós, os militantes, a gente está tentando justamente, com muito esforço, pensar quais as alternativas para mudar isso. Porque não é justo que pessoas morram diariamente por ser quem elas são. Então, assim, que a gente estude, que a gente questione e que a gente consiga suportar a crise que é, porque é uma crise, uma crise que gera tanto em nós quanto na organização social, quando a gente propõe outras formas de olhar. Quando a gente quer desnaturalizar e desconstruir estereótipos e valores que estão aí arraigados há tanto tempo. Então, é isso. Perfeito. Obrigada. Vilmara? Também queria agradecer essa oportunidade aqui de estar com a Dili, né, essa companheira militante valorosa. E reiterar o convite, dia 24 de novembro, né, às 19h30, lá na sede do nosso sindicato, essa mesa de enfrentamento à violência contra a mulher aqui no DF, né, com uma composição bem de várias mulheres militantes, funcionárias públicas que atuam nesse fronte aí. Conto com a presença de vocês lá. Perfeito. Bom, mais um programa que chega ao fim, mas a luta continua, não é isso? Sempre. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui na TV Comunidade de Brasília e deixar as portas abertas sempre que vocês quiserem. Esse foi o TV Simpro. Eu agradeço a todos vocês que assistiram nas redes sociais, no canal 12 da NET, também quem assistiu através do site ao vivo. E informo que vocês podem rever os TV Simpros, tanto no site da TV como no site do Simpro. Convido vocês a continuarem acompanhando a programação da TV Comunidade de Brasília. Eu sou Paula Nogueira e este foi o TV Simpro. Muito obrigada e até logo.